Olá, meu povo. Vim aqui falar da Venezuela. Já faz algumas semanas que eu fiz essa promessa. Estou aqui tentando organizar as ideias para fazer um vídeo minimamente didático. E olha que tem muita coisa para se falar da Venezuela para a gente poder formar uma opinião sobre o que acontece no país. Vamos lá, é um desafio, né? Vamos em frente. Queria começar com um desabafo. Queria dizer que assim, uma das coisas que mais me incomodava ali na eleição de 2018 no Brasil era quando alguém dizia que caso o Haddad ganhasse, o Brasil viraria uma Venezuela. Veja, era de uma estupidez, de uma ignorância tão grande, né? Principalmente para quem tem noção de história, né? Porque, veja, o discurso bolsonarista está muito mais próximo desse discurso militarista, né, que foi o discurso da Venezuela, né, ali inaugurado mais recentemente pelo Hugo Chávez, mas é um discurso que já vem na história da Venezuela há algumas décadas. Era tão evidente que se o Brasil fosse para virar uma Venezuela seria com a vitória do Capiroto, né, que dava um desespero muito grande, né? Essa comparação assim dá para ser feita em vários níveis. Um deles é lembrando que o Hugo Chávez foi um dos presidentes, acho que foi o cara na história da Venezuela que mais aparelhou o exército, que mais colocou o exército em ministérios, embaixadas, né, empresas públicas. Sem contar que, assim, de uma única vez, ele promoveu cerca de 262, cerca não, 262 oficiais, sendo que 52 ele promoveu a general. E todos eles com o mesmo discurso do bolivarianismo, né, aquele discurso basicamente chavista. Né? Então, se há uma semelhança, essa é a primeira. Você fala, mas na Venezuela as pessoas comem comida do lixo, as pessoas pedem dinheiro nas ruas, as pessoas estão morando nas ruas. Veja, a semelhança está ficando cada vez maior. Anteontem aconteceu aquele desfile patético, né, ridículo lá em Brasília. Meu Deus, que vergonha. Né? Me lembrou até que um dos desfiles que a União Soviética fazia ali nos anos 80 para mostrar para os Estados Unidos que eles tinham ainda capacidade bélica, né, capaz de peitar o Ocidente e tal. Me lembrou isso, né? E ver, mas pelo menos ainda era contra o inimigo externo, né? O Bolsonaro vai na rua para, ai, vergonhoso. Mas aí eu vi um post que é um cara chamado Tom Cardoso, falou assim: o cara foi eleito para não transformar o Brasil numa Venezuela, e o que ele mais tem feito é transformar o Brasil numa Venezuela. E o eleitor dele continua saindo às ruas para defendê-lo sob o argumento de que o Brasil não pode ser transformado numa Venezuela, mesmo que o seu presidente deixe cada dia mais claro que sim, vai transformar o Brasil numa Venezuela. O que não tem impedido o aumento de carreatas e bandeiras do Brasil, pedindo que o Brasil não vire uma Venezuela. O bolsonarista, quando resolve pensar, assim ele acaba o post, né? O bolsonarista, quando resolve pensar, parece um poema dos irmãos Campos, né? Com muito respeito aqui pelos irmãos Campos, né? Meus coleguinhas de Largo São Francisco, lembrando que essa semana também foi o 11 de agosto, mas veja, né, é inacreditável, né? Outra coisa que me irritava, né, me irrita ainda, é quando alguém diz que o grande problema da Venezuela é o socialismo. Meu Deus, que socialismo é esse que nunca expropriou nenhuma empresa, que mantém a propriedade dos meios de produção nas mãos de boa parte da economia privada, né, que, enfim, mantém a exploração do trabalho, né? Eu não vejo que socialismo é isso. Aliás, olha que beleza!
olha que coisa mais capitalista que eu encontrei. Ó, eu já tinha prometido que eu traria. Tá bom, tá bom. Pode ficar quietinho. Habla despacito, Chaves. Fica quieto agora. O que eu faço? Cala a boca. Ó, não tem botão pra desligar. Ele vai ficar falando. Deixa ali ele falando, né? Você fala, não, mas o próprio Hugo Chávez falava em socialismo, socialismo do século XXI. Sim, ele falava, mas até aí você pode falar o que você quiser, né? Esse socialismo do século XXI... Ai, obrigada, tô quieto agora. Esse socialismo do século XXI, ele foi uma encomenda, né, ideológica que o Chávez fez para um alemão que dá aula na Universidade do México, chamado Heinz Dietrich, e que falava na evolução, que o socialismo chegaria na América Latina, na Venezuela, né, e posteriormente na América Latina, através de uma evolução. Né? Isso me lembra muito, na verdade, a social-democracia, que a gente já ouviu falar ali no início do século XX. Né? Não consigo achar que é um discurso muito novo. Fora isso, assim, o socialismo do Hugo Chávez, ele era uma coisa meio Frankenstein, né? Tinha uma pitada de trotskismo, uma pitada de simpatia aos caudilhos do início do século XX, indigenismo, né? Então tinha coisa pra caramba nesse socialismo do Hugo Chávez. Agora, se você quer falar que durante o governo do Hugo Chávez houve avanços sociais, isso houve também. Né? Só para você ter uma ideia, que são assim, dados que eu lembro, né? Que são dados da CEPAL, né? Na Comissão Especial para a América Latina da ONU, em 1999, a Venezuela tinha 49,6% da sua população abaixo da linha de pobreza. Em 2006, já tinha caído para 30%. Né? A Unesco determinou que a Venezuela era um país livre do analfabetismo. Então, veja, tem muitos dados sociais muito importantes, né? E todas essas missões, né, Barrio Adentro, né, que são os nossos mais médicos, que levaram médicos para lá, para uma população que nem tinha visto médico, né, uma grande parte da população que não sabia o que era isso, né, tem muita importância e tem muita... Tem muita coisa bacana. Aí você fala, então, não é socialismo? Pô, então né? Que bacana, você acha que é? Parabéns, então, né? A gente quer a população comendo mais, tendo acesso a médicos, a educação, né? Se o socialismo, que querem chamar de socialismo do Hugo Chávez, levou a isso, viva! Né? Agora, o que levou à crise venezuelana é um conjunto de fatores. E eu vou falar aqui agora que vai começar o episódio, como diz o Eduardo Bueno, só agora, a partir de 8 minutos, é que começa esse vídeo aqui. Eu vou fazer uma historicizada na Venezuela e aí a gente tira as conclusões depois, né? Primeira coisa, acho que não é demais dizer que a Venezuela descobriu petróleo em 1914, uma baita de uma jazida de petróleo. Quem descobriu foi uma subsidiária da Shell, né, que é uma empresa anglo-holandesa, e 4 anos depois eles descobriram uma 4 vezes maior. Né? A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo. Só que assim, até o final do século XIX, quem tinha a primazia do comércio de petróleo no mundo eram os Estados Unidos, muito por conta do Rockefeller, né? Que tinha uma empresa de petróleo.
E ali com a Venezuela, com a chegada, com a descoberta do petróleo venezuelano, outras multinacionais entraram na jogada. E só que assim, né, aqueles contratos interessantíssimos, né, que parece que latino-americano gosta de assinar com empresa europeia, que com multinacional deixava assim 10% de lucro apenas no país, o que era bastante já pela quantidade de petróleo que eles tinham, mas era injusto, né? E cerca de 90% do comércio venezuelano é do petróleo. Então veja, com o passar dos anos, as empresas foram tendo que refazer contratos até que veio uma onda a partir dos anos 40 de nacionalização das empresas estrangeiras. Aí você falou, mas não foi só com o Hugo Chávez que isso aconteceu? Não, não foi só com o Hugo Chávez que isso aconteceu. Né? A nacionalização de empresas petrolíferas venezuelanas se completa em 1976. Ali nos anos 50, uma coisa bacana de se falar é que a estabilidade política que a Venezuela viveu enquanto aqui na América do Sul aconteciam golpes militares, né, golpe no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, né, outros golpes militares que não eram ligados à doutrina de segurança nacional, isso é uma coisa importante depois, vai ser uma próxima promessa, né, que eu vou fazer para vocês, mas foi feito um pacto chamado Ponto Fijo, né, em 1958, se não me engano, para estabelecer que os dois grandes partidos, eram três, depois caiu para dois, grandes partidos venezuelanos se revezassem no poder, aceitassem, né, a derrota, né, e deixassem que o outro assumisse, porque até então era um golpe atrás do golpe, né? Golpes atrás de golpes. Então ali, justamente ali na década de 50, quando a coisa vai começar a pegar fogo aqui na América do Sul, a Venezuela cria essa possibilidade. Esse revezamento virou quase um bipartidarismo. Era a Ação Democrática e a COPEI. O COPEI era centro-direita, o AD era centro-esquerda. E eles ficaram ali se revezando. Em 1973, quem ganha a eleição na Venezuela é o Carlos Andrés Pérez. E ele é o cara que vai nacionalizar as empresas, né? Era da AD. No governo dele, que a Venezuela mostra um crescimento, pelo menos para o mundo, por conta dos royalties do petróleo, principalmente porque em 73 teve o primeiro choque do petróleo, né? Chegou a subir 600% o preço do barril, e a Venezuela é membro fundador da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que foi fundado ali em 1960. Então, ainda mais com a empresa nacionalizada, vai vir muito dinheiro para a Venezuela, o que não significa que teve boa distribuição de renda. Agora, para a classe média, imagina, né? Foi aquela maravilha. A Venezuela foi vista como um dos países que mais consumia no mundo. Né? Na América Latina, certamente era um dos mais ricos, né? Para não dizer, acho que o mais rico. Tinha uma renda muito maior que a do Brasil. O governo chegava a pagar bolsas, né, dar bolsas para as pessoas poderem estudar fora, né? Claro que eu não estou falando da população, porque assim, não se investiu em obra infraestrutural. Eles fizeram uma siderurgia, mas grandes obras infraestruturais, né, obras que garantissem que a Venezuela, por exemplo, exportasse o seu petróleo sem precisar das empresas estrangeiras. Porque você fala assim, nacionalizou tudo, e significa que não tem mais empresa estrangeira? Não, claro que tem. O petróleo venezuelano é um petróleo pesado, tem uma dependência de um solvente, né, que parece que vem dos Estados Unidos, tem dependência de transporte. Né? A Venezuela, ela quer transportar para a Índia, para a China, né? Ela faz comércio, mas fica muito caro. Para os Estados Unidos era mais fácil. Né? E claro que o grande parceiro venezuelano era os Estados Unidos, até os embargos que eles determinaram, mas que obviamente ainda manda petróleo para eles. Né? Prejudica a Venezuela porque eles congelaram ativos
das empresas venezuelanas, então a Venezuela vende petróleo, mas não pega o dinheiro. Mas enfim, ainda não cheguei nem no Hugo Chávez, né? Nós estamos em 1973 com o Carlos Andrés Pérez. E quando ele sai do governo, vem o Copei, e enfim, nos anos 80, a Venezuela vai ter uma crise. Em 83, a dívida pública venezuelana estoura. Grande parte do consumo de luz, de gás, de muita coisa de comida era subsidiado pelo Estado, né, sem muito critério, né? Empresas tinham ali desconto nas contas de luz, de água também, e isso vai fazer com que a dívida pública cresça e estoure uma crise. O próximo governo, ali nos anos 80, né, isso foi em 83, ele começa a reprivatizar empresas, né? Aí volta o Carlos Andrés Pérez, ele ganha as eleições ali no final dos anos 80, entrada dos anos 90. E esperavam que ele ainda, né, tivesse alguma postura de esquerda, que a postura de esquerda dele fosse preocupada em garantir que a população tivesse renda, tivesse comida na mesa. E ele, para tentar fazer isso, começa se alia definitivamente com os Estados Unidos, né? Com o consenso de Washington, que era a política liberal norte-americana, de corte de gastos públicos, imagina, cortam subsídios. Aí a população enlouquece. Em 1989, teve o tal do Caracazo, né? Em Caracas, as pessoas populares foram às ruas, fizeram protestos, mais de 300 pessoas morreram. E em 1989, o já tenente-coronel Hugo Chávez tinha fundado um tempo antes um movimento chamado Movimento Revolucionário Bolivariano 200. Né? Me lembro até os 300 de Brasília, lá, enfim. Né? E o que é o bolivarianismo? Né? É uma releitura dessa ideia de que precisamos libertar o continente americano, só que não do europeu, e sim dos Estados Unidos. Quando Simão Bolívar, ali em 1819, fez a independência da Venezuela, colocou a Venezuela na Federação Gran Colômbia, que era Colômbia com o Panamá, na época o Panamá pertencia à Colômbia e Equador, ele fez isso, né, um início de uma união latino-americana. E Hugo Chávez dizia que essa união era necessária, que o socialismo do século XXI era com base nessa união latino-americana contra, vamos unir um povo como? Contra alguém. E esse alguém é nos Estados Unidos. Né? Agora veja, os Estados Unidos são os maiores parceiros comerciais. O cara está peitando os Estados Unidos. E ali em 89, ele começa, quando rola o Caracazo, ele não vai, ele era tenente-coronel, o Carlos Andrés Pérez manda o exército para cima do povo, mas o Hugo Chávez não vai. Claro que ele vai dizer que não foi porque ele estava do lado do povo, né? Mas na verdade ele não foi porque estava com rubéola, sabe-se hoje que ele estava com rubéola. Só que aí esse movimento dele, revolucionário bolivariano, sob a liderança dele em 1992, tenta um golpe contra o Carlos Andrés Pérez, um golpe frustrado. Ele vai preso. De qualquer jeito, o Carlos Andrés Pérez sai do poder em 93 porque sofreu impeachment. E aí o pessoal que assume o poder, acho que era o do Copei, acho que era o Rafael Caldeira, ele anistia o Hugo Chávez. E aí o Hugo Chávez já é uma figura conhecidíssima. Em 1998, Hugo Chávez se candidata à presidência da República Venezuelana e ganha a eleição. Né? Em 98 ele se candidata e assume o poder em 99. Quando ele assume o poder, a primeira coisa que ele fala: povo venezuelano, precisamos de uma nova constituição, porque essa constituição aqui é uma constituição que permite esses acordos com o FMI, etc. e tal. Só que assim, o Congresso era
da AD e da COPEI. Ele era uma novidade, né? O Hugo Chávez era uma coisa que fugia desse revezamento aí de poder, mas o Congresso era. E o Congresso meio que ignora esse discurso dele, só que ele vai para as ruas e ele ganhou a eleição com 56% dos votos. Aí ele vai para as ruas e a população começa a pedir, começa a fazer protestos dizendo que realmente precisava de uma nova Constituição. Aí ele consegue que o Congresso dê a ele uma lei habilitante. E com essa lei habilitante, eles fizeram uma consulta popular perguntando se o povo queria uma nova Constituição. O povo disse que queria. E aí foi eleita uma Assembleia Nacional Constituinte. A grande maioria, obviamente, era de chavista. Né? Era uma Assembleia Constituinte paralela à Assembleia Nacional. E eles fazem a Constituição, que fica pronto em 2000, então vai ter como é que eles chamavam? A Constituição Bolivariana, ali em 2000. Aí o Hugo Chávez pega e fala assim, bom, gente, agora eu quero ser eleito nesta Constituição. Vamos fazer uma nova eleição? E chama uma eleição geral. E ganha com 60% dos votos. Ali, o voto é facultativo, mas era assim, 70% da população votando. E Congresso também, vai ser um Congresso aliado. Então o Gustavo está com a bola toda. Agora, na Constituição, ele coloca um referendo revogatório, ele estabelece a possibilidade de um referendo revogatório quando chega na metade do governo, né, na metade do mandato executivo, né, para prefeito, governador, presidente. E aí a oposição vai usar isso em 2003, mas antes, já estava esquecendo, a oposição dá um golpe, tira Hugo Chávez do poder, dizendo que ele renunciou. Só que aí descobriram, assim, em dias, que na verdade ele tinha sido preso e que o nome do cara, acho que não era Cárdenas, o presidente da Fede Câmaras, agora não lembro, que assumiu o poder, já fechou o Congresso, né, com a Suprema Corte e tal, e aí descobre-se que o Hugo Chávez não tinha renunciado coisíssima nenhuma. Então ele volta para o poder mais fortalecido ainda. Em 2003, a oposição chega a ressuscitar defunto para assinar o abaixo assinado necessário para se fazer o referendo revogatório. Chaves ganha, né? Não lembro agora se foi com 60% também, mas Chaves ganha, né? Se mantém no poder. Em 2006, ele vai se candidatar à reeleição. Você falou, mas já não foi a reeleição? Não, primeiro ele foi eleito em 98, depois ele foi de novo eleito na nova Constituição em 2000, com direito à reeleição em 2006, e ele ganha a reeleição. Então ele está com a corda toda. E começa realmente a fazer aquilo tudo que eu falei, né? Com o que ele negociava de petróleo, né? Ele consegue patrocinar algumas missões e assim, um governo muito personalista, né? Por exemplo, veja que beleza, né? Se bem que isso aqui é uma coisa bem capitalista, né? Vocês não acham? Se fosse no passado, eu ia colocar o meu Hugo Chávez namorando a cubanita. Apesar dela ser uma criança, né? Acho que ali ela é meio criança. Mas porque antigamente eu colocava o meu Falcon namorando as minhas Suzes. O meu não, os meus, porque eu tinha Falcon que era o Guevara, Falcon que era o Fidel, Falcon que era o Camilo Cienfuegos. E tinha as guerrilheiras também, e todas Suzes, porque a minha geração era de Suzy e não de Barbie, apesar da Barbie ser anterior a Suzy, mas isso não vem ao caso. Voltando ao assunto, o Hugo Chávez está com a bola toda. Aí, só que assim, em 2007, ele faz mais um referendo para perguntar para a população se a população permite que ele seja eleito indefinidamente. A população diz não em 2007, mas depois volta a perguntar e diz sim em 2009. Ele se candidata, ganha a eleição, só que aí em 2011 chega o anúncio de que ele estava com câncer. Aí o vice dele, né, o cara que foi eleito e que ia ser candidato a governador,
tem que sair, ele anuncia Nicolás Maduro como seu vice. E logo Nicolás Maduro assume o poder porque o Hugo Chávez estava doente. Em 2013 anunciaram a morte. Nicolás Maduro anuncia a morte de Hugo Chávez. Veja, Nicolás Maduro não é nem de longe uma figura carismática como a de Hugo Chávez, mas nem de longe, né? O Heinz Dietrich, esse cara que é o cara do socialismo do século XXI, ali, o assessor especial do Chávez, né, o professor do México, ele odeia e ele tem uma crítica feroz ao Nicolás Maduro. Diz que ele acabou com o que o Chávez havia conquistado. Veja, ele foi reeleito, não sabemos se as eleições são realmente livres. Ah, um detalhe, a eleição da Venezuela também é com urna eletrônica e com voto auditável, né? Voto auditável, eles têm, sabe aquele esquema? Né? Olha que beleza, de quem será que o excrementíssimo copiou, né? E esse bloqueio norte-americano, que agora foi levantado um pouco com o Joe Biden, mas até então tinha sido intensificado, né? Ele começa ainda no Obama, mas ele foi intensificado pelo Trump para exigir a renúncia de Maduro. Né? E, sim, a gente precisa ficar de olho para ver o que acontece, né? Mas essa é a grande notícia, né? Ele continua no poder, foi reeleito em 2019, portanto tem 6 anos, né? A partir dali aliás, a partir de 2020, né? No poder. Só que a Venezuela está numa situação economicamente assustadora, né? E se o Brasil caminha para ser uma Venezuela, ele caminha para ser essa Venezuela aí, né? Essa Venezuela. E muito por conta, já sabemos de quem. Bom, vamos lá. Eu espero que vocês tenham notado que hoje eu passei batom, eu me arrumei um pouquinho mais, porque ontem um amigo muito querido até ligou para dizer: Lu, você está uma tiazona com aqueles outros óculos, então tudo bem você que fica tonto vendo os meus óculos infinito, mas vai ter que aguentar, porque eu não quero ficar parecendo uma tiazona. Reclamou que eu não pinto os cabelos, mas isso já é uma coisa mais difícil, nunca pintei, não vou começar agora. Tá? Queridos, mandem as dúvidas, tem muita coisa que eu não falei, né? Afinal de contas é coisa pra caramba pra falar, né? Eu já tô, daqui a pouco eu vou ficar aflita, mas eu não falei isso, eu não falei aquilo, né? As minhas aulas sempre foram construídas com as perguntas dos alunos. Então, faz isso por mim. Olha, meia hora de conversa, pelo amor de Deus, foi o maior vídeo que eu fiz até hoje, nem tenho uma musiquinha para cantar, né? Que pena. Beijo, gente. Até depois.